Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo sobre viver o processo de mudança e algumas dicas que eu tenho trazido aqui para vocês. Algo que eu quero falar hoje com vocês é sobre pessoas, né? Eu comecei falando no primeiro vídeo várias dicas e eu queria aprofundar rapidamente algumas dicas que eu dei lá com vocês para que vocês reflitam com um pouco mais de profundidade. E a dica que eu dei para vocês é que nós precisamos de pessoas para viver o processo de mudança. Duas pessoas são importantes: os nossos mentores e os nossos mentoreados. Você precisa ter pessoas que cuidem de você, que te escute, que vão ouvir os seus desabafos e vão te dar conselhos sobre isso, que vão trazer para você a verdade, a palavra de Deus sobre isso. E você precisa ter pessoas que você vai derramar sobre a vida delas, que você vai aconselhá-las. Por quê? Porque se você só recebe, você vira uma represa, e se você só dá, você se torna um doente, você se torna um faminto, você se torna uma pessoa literalmente doente, ferida, que vai ferir. Então não funciona, precisa ter um fluxo contínuo de água. Nós precisamos ser como um rio que recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá, recebe e dá. Beleza? Então esse é o nosso objetivo. Conviver com pessoas molda a nossa vida. Você é a média das pessoas que você convive e você começa a se parecer com quem você convive. Então, naquilo que te cabe escolher, escolha, tá? Por quê? Existem coisas que talvez você não vai escolher, como as pessoas que você trabalha, a sua família, mas o que você pode fazer para as pessoas que você não pode escolher? Orar por elas e promover, através da graça de Deus, a transformação na vida delas. Então você vai falar de Jesus, você vai oferecer Jesus, você vai apresentar a palavra de Deus para elas, para que elas sejam transformadas pelo Evangelho. E aí elas sejam pessoas transformadas, ok? Então, nesse quesito, quando você não pode escolher, essa é a sua opção. Mas eu quero falar com você sobre aquilo que você pode escolher. Então você vai viver uma mudança, está vivendo uma mudança. O que você precisa fazer? Analisar os seus relacionamentos. E nós separamos as pessoas por 3 ciclos, ou por 3 nomenclaturas, ou por 3, sei lá o que você quiser. Que são os nossos mentores, os nossos amigos e os nossos mentoreados. Os nossos mentores e os nossos mentoreados são nossos amigos. Eles precisam ser íntimos seu. Eles precisam estar num nível de convivência com você. Eles precisam estar nas suas celebrações, nas suas festividades. Eles precisam estar com você nos seus momentos. Eles precisam fazer parte da sua vida. Principalmente se você é cristão, o seu mentor, ele vai ser um discipulador na sua vida e o seu mentoreado também. E não há discipulado sem convivência, tá? Ele precisa ver você rir para saber do que você ri, e ele precisa ver você chorar para saber do que você chora. Ele precisa ver você feliz para saber aquilo que você celebra, e ele precisa te ver triste para saber aquilo que traz tristeza ao seu coração. Porque isso modela a vida das outras pessoas. Então aprenda isso. Pessoas precisam ser íntimas nós. Se você não tem maturidade ainda para ser íntimo das pessoas, esse é o primeiro passo da mudança, tá? E é isso que eu quero falar rapidamente aqui com você. Você vai precisar ter pessoas íntimas na sua vida. Quando eu comecei a ver o processo de mudança, eu não deixava ninguém ser íntimo meu. De jeito nenhum. As pessoas não vão ter intimidade comigo. Onde já se viu? Eu não sabia deixar as pessoas ser íntimas da minha vida, porque isso gerava vulnerabilidade. Eu odiava vulnerabilidade. Eu odiava ter que me expor, ter que mostrar esse lado, né? A gente gosta de mostrar o lado forte, a postura. Mas eu fui descobrindo que tudo isso eram camadas de proteção de alguém que era fraco e precisava se proteger de maneira mais intensa, tá? Então aprenda isso. Pessoas são importantes. E não é apenas ter pessoas na sua vida, mas ter pessoas íntimas na sua vida. Sabe quando você tá num dia com dor de barriga, sabe? Nossa, acordei mal hoje. É gente que sabe dessas coisas, mas também sabe quando o seu coração está triste. Acordei triste, angustiado, sabe? Parece que a vida tá perdendo tesão e eles vão orar por você. E também vai saber quando você acorda e fala: "Uau! Eu estou maravilhoso", e eles vão ficar felizes porque você está maravilhoso, porque eles te amam e eles são íntimos seu. Beleza? Então lembre-se disso quando você for escolher as pessoas, para que você tenha esses critérios já. Quem são as pessoas que eu quero dividir parte da minha vida? Com quem faz sentido? Quando eu sento numa mesa e eu vou montar a minha mesa, quem faz sentido estar ali? Que vai partir o pão comigo. Beleza? E aí você vai ter critérios para escolher, tá? O que é muito importante você entender? As pessoas, elas vão afetar
tá? Elas vão refletir, elas vão influenciar no seu propósito divino, na descoberta, na vivência e na prática dele. Então, para que você viva aquilo que Deus tem para você, as pessoas vão fazer diferença. Então, os seus mentores, por exemplo, eles são pessoas que eles precisam ter uma maturidade, uma visão sobre isso. Eles precisam enxergar o seu propósito divino em você, para te auxiliar nisso, para te abençoar nisso. E os seus mentoreados, eles precisam ser gente que carece desse propósito divino. E aí você vai entender quem precisa conviver com você, aqueles que enxergam isso e vão te ajudar na capacitação e aqueles que vão receber, porque é rio, então você vai receber e você vai fluir, tá? Isso é muito importante. E os amigos? Eu gosto que os amigos também façam parte desse ciclo, tá? Eu não gosto de ter amigos aleatórios. Ah, eu vou só rir com essa pessoa? Sim, mas o meu mentoreado ou o meu mentor, ele pode ser essa pessoa que eu também vou rir, que eu também vou trocar ideia, porque eu gosto de ouvir quem é íntimo meu. Então eu faço dos meus mentores e dos meus mentoreados os meus amigos, tá? Claro que todos são? Não. Por isso que tem 3 categorias, porque tem uns que são mais próximos e tem aqueles que têm uma troca maior. Então eu tenho mentoreados que são meus amigos, então eles também me dão conselho, eles também escutam as minhas mazelas. E aí eles têm que ter essa maturidade para isso, tá? Porque às vezes a gente é amigo, mas é mentor em áreas específicas, tá? E os mentores também, tem gente que é mentor, mas ele não é tão amigo quanto outros. Por quê? Porque ele é uma área específica. Não é toda a vida dele que é uma inspiração, beleza? Então a gente também vai ter que saber disso. Eu tenho poucos, então o que tenho é meu amigo, pronto e acabou. Porque eu prefiro assim. E para mim isso faz sentido, tá? Que mais? As pessoas que nós vamos conviver, elas vão fazer diferença no nosso crescimento, na nossa lapidação. Ou seja, elas vão nos ajudar a crescer, desenvolver, aumentar, mas elas também vão ajudar a cortar, tirar aquilo que precisa tirar. Inclusive através de conflitos. Então, ter pessoas é importante para o propósito divino, porque não é bom como esteja só. E afiar, porque ferro afia ferro, né? Provérbios vai dizer isso. Então, os amigos, eles vão nos ajudar, os nossos pontos cegos, aquilo que nós não enxergamos, aquilo que ainda não amadurecemos, talvez eles já sejam maduros. Então, eles vão contribuir para isso. Então, quando a gente for escolher, quando a gente for se aproximar, ou dos que já são próximos e a gente precisa trazer para mais perto, ou a gente precisa gerar um afastamento, a gente vai ter que avaliar isso, tá? Segunda coisa, eles nos dão suporte e segurança. Eles vão nos ajudar. É melhor que sejam 2 do que 1, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Você tem amigos que vão ser esse suporte para você, mentores ou mentoreados. Os mentoreados nem tanto, né? Aí a gente vai ter que dar uma analisada nisso, mas os mentoreados, por exemplo, nos lapidam, eles nos ajudam em alguns momentos, tá? Mas aí você vai ter que... Depois a gente pode falar só sobre isso, entender essa dinâmica, tá? Mas a gente vai focar nos relacionamentos e focando meio que na amizade, tá? Generalizando tudo, beleza? Mas você entende o que eu tô falando e aprenda a colocar, né? O mentoreado, nem sempre eu vou poder contar todas as minhas vulnerabilidades para ele, porque talvez ele não vai ter maturidade para lidar com isso ainda, né? Já para o meu mentor, sim. Então, ele precisa ser alguém que vai me levantar, que vai me ajudar. E os meus amigos, aqueles que talvez estão ali, sendo mentoreados só em algumas partes, ou mentoreando só em algumas partes, enfim. Mas que são amigos, que são próximos e que têm essa maturidade, eles vão poder estar comigo e vão poder me levantar. Então entenda que essas pessoas, elas vão precisar te auxiliar nos seus momentos de tropeço, tá? Então escolha bem. Os mentoreados nem tanto, mas os mentores sim, ok? Essas pessoas, elas vão revelar a graça e o amor de Deus na sua vida, né? Então precisam ser pessoas que elas vão agir, elas vão se posicionar, revelando o amor de Cristo para você e revelando a vontade de Deus para você também, né? Elas vão te ajudar a contemplar Cristo, né? Porque são pessoas que revelam o Cristo através da vivência. Então escolha pessoas assim também. Você pode conviver... Deixa eu fechar a janela aqui, peraí. Fechei a janela. O povo tá fazendo barulho aqui, perdão. O que eu tava falando, não sei exatamente, mas vamos lá. Essas pessoas, elas precisam ter Cristo. E uma dica importante é o seguinte: não ande com quem, se você é cristão, não ande com quem não é cristão. Em que sentido? E se você não é cristão, também não ande com quem não é cristão, assim como você.
Pessoas, quando eu falo cristão, é gente que vive para Cristo, que vive o reino dos céus, que busca viver a palavra de Deus. Por quê? Fernanda, mas os meus familiares não são cristãos, eu não vou conviver com eles, você vai conviver, mas eles não vão ter autoridade sobre a sua vida. Eles vão ter aquilo que eles precisam ter. Se a gente vai ter que abandonar parte da nossa família no sentido de amar mais a Cristo do que eles. E a gente vai precisar ter que entender algumas coisas. Por quê? Porque a convivência com eles não vai reforçar os princípios, não vai reforçar a vida de Cristo em você. Então você vai ter que conviver como um mentoreado, como alguém que vai receber algo, mas você não vai lá para que aquela pessoa seja fonte na sua vida, para que ela derrame sobre a sua vida. Por quê? Porque ela não é cristã. Então os conselhos dela é bom. Às vezes os princípios dela até tem a ver com a Bíblia, mas você vai precisar entender que eles vão te influenciar. E se você der essa autoridade por causa dos conselhos bíblicos, quando os conselhos não forem bíblicos, eles vão influenciar a sua vida. Então aqui fica um alerta. Claro que você vai decidir o que você quer, mas tome cuidado com isso, porque isso pode atrapalhar muito a sua vida e influenciar negativamente. Então, o meu conselho para você é não conviva, tá? Existem pessoas que não têm maturidade e às vezes não têm o conhecimento bíblico suficiente. E aí, se você tem um conhecimento maior, você coloca elas como mentoreada e não como mentores. Porque os seus mentores, eles precisam ter maturidade bíblica igual, mas 100% de preferência até superior, tá? Claro que todos nós podemos ter uma revelação divina, eles não precisam saber tudo, mas eles precisam conseguir buscar isso em Deus e te dar conselhos, de uma forma que você até mesmo perceba essa maturidade bíblica acima da sua. Isso é importante, gente, porque senão você não vai crescer e não vai se expandir no Evangelho. Ele não vai poder cobrar de você uma maturidade. Você precisa crescer, porque ele não é. Então ele não consegue olhar e enxergar a sua imaturidade em relação ao desenvolvimento do conhecimento de Deus, tá? Então isso é algo muito importante, beleza? Eu me perdi um pouco aqui, mas acho que tá dando certo, tá? E aí a gente vai precisar estabelecer bem os papéis, tá? Os papéis. Através de tudo isso que eu falei, você vai, como eu falei, precisar entender esse lance de talvez ter pessoas mescladas, que são mentoreados, mas também são seus amigos e que você também pode ouvir e trocar com elas. Mentores também, que não vão só dar para você, mas que também vão receber de você, porque você tem essa troca, e aí você tem eles como amigos. Mas não tenham pessoas que são, tá? São apenas amigos, nem recebe nem dá. Eu não gosto muito disso. Não porque você não possa ter, mas porque as pessoas, elas influenciam a nossa vida. Então, por exemplo, Davi e Jonatas, eles eram só amigos, tá? Mas um influenciou a vida do outro, com apoio, com auxílio e tudo mais. Então, se for nesse sentido, sim, tenham amigos que talvez não vão ser um mentor direto no sentido da cobrança, tá? No sentido da satisfação, mas vão estar ali te entregando e recebendo de você, beleza? Então tenham mentores e guias. Primeira coisa. Então vamos lá. Avalie sua vida. Você tem mentores intencionais que sabe que são mentores na sua vida? Você precisa ter essa pessoa, você precisa colocar alguém ali. Busque pessoas, tá? Que te inspiram, que você admira, que você fala, cara, eu preciso aprender com essa pessoa. Talvez não seja a pessoa que você mais goste de conviver, mas que quando você olha e fala, cara, quem pode ser um mentor na minha vida? Essa pessoa, tá? A maior dica de todas é, antes de você avaliar os critérios, ore, porque Deus vai revelar quem pode ser essa pessoa na sua vida, porque tem informações que você não tem. Por exemplo, a maturidade espiritual dessa pessoa. Deus vai precisar revelar isso para você. E ele revela, tá? No sentido de que você está buscando um mentor. Então peça para Deus revelar isso, tá? Mentoreados. Converse com pessoas, olhe para pessoas, ofereça ajuda a pessoas. Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu posso te ajudar. Você quer? Ah, mas a pessoa vai achar que eu tô me achando, vai achar isso, vai achar não sei o quê. Ótimo, porque ela é imatura mesmo. Ela vai achar isso porque ela não entende. Por isso que ela precisa de um mentor. Não se preocupe, ela não vai entender mesmo. Mas isso só revela a imaturidade do coração dela, tá? E procure esses dois lados, tá? Tenha pessoas na sua vida. Tenha pessoas na sua vida.
Não ande sozinho e não ande distante. Ah, eu não vou deixar as pessoas se intrometerem na minha vida. Deixa as pessoas se intrometerem na sua vida. Às vezes você vai ter que dizer para elas, ó, limite-se, arreda-te de mim, Satanás. Porque às vezes o conselho dela vai ser ruim. Mas Pedro teve a liberdade de dizer. Pedro teve a liberdade de dizer para que ele fosse repreendido. Os nossos amigos, eles precisam ter a liberdade de dizer. Porque eles vão trazer revelação do Espírito Santo. Às vezes vai ser a voz deles com a mentalidade desse mundo, que vai ser uma mentalidade demoníaca. Vai acontecer. E você vai ter que ter sabedoria para repreender. Mas eles precisam ter a liberdade disso. Judas tinha a liberdade de trair Jesus, de comer no prato dele. Porque nós precisamos ser íntimos das pessoas. Nós precisamos ser íntimos das pessoas. Quando Jesus estava ressurreto, Tomé tocou nele. Por que tocou? Porque tinha intimidade. João reclinava a cabeça no peito de Jesus porque tinha intimidade. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de amigos. Nós temos necessidades, tá? E algo muito importante. Você precisa das pessoas. E você precisa reconhecer isso. Você precisa reconhecer que você precisa do seu mentor e você precisa do seu mentorado. Não é que eles precisam de mim, você precisa deles. Nós precisamos de pessoas e quanto mais cedo você reconhecer isso, melhor você vai viver. Então busque pessoas na sua vida, entenda a necessidade que você tem delas e veja a sua vida sendo transformadas. Transformadas. Agostinho, não, enfim. Agostinho não. Aqui está dizendo assim, ó, que os grandes intérpretes cristãos de Agostinho e John Stott concordam num ponto. A comunhão não é apenas um conforto, é uma ferramenta de santificação. A comunhão e a convivência, ela nos transforma. Deus usa a pessoa para mudar o nosso caráter e cumprir o propósito dele em nós. Deus quer que você conviva com pessoas. Seja criterioso, escolha bons amigos, escolha boas pessoas. Escolha. Não é perfeito. Nós sabemos que pessoas têm defeitos, têm dificuldades, erram. Mas seja criterioso. Ore sobre os seus amigos, ore sobre quem anda com você, ore sobre as pessoas que convivem com você. Não deixe que isso seja aleatório. Seja intencional. Seja intencional. Não ande só. Beleza? Que Deus te abençoe, que Ele te capacite e que Ele se revele a você através dos seus irmãos. Um beijo para você e, se Deus quiser, até a próxima.